Eu demorei mais que o esperado para postar esse vídeo. A minha intenção era realmente falar só sobre minha rotina, estudos e estratégias para pessoas que querem mais aprender sobre o mundo da arte, além da reforma que eu estou fazendo. Mas aconteceu algo que eu realmente não esperava. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Seguinte, estou aqui em mais um vídeo de rotina e eu acho que vocês vão gostar muito desse porque eu tô com bastante coisa nova para mostrar. Agora, nesse exato momento, eu tô aqui resolvendo algumas coisas para poder ir fazer a minha primeira visita. Vou falar assim, arquiteta já, porque eu fui convidada para revisar um ambiente, né? Fazer uma breve reforma, nada muito grandioso, mas eu vou fazer a minha primeira reforma. E eu vou até mostrar depois aqui os materiais que eu vou levar para fazer isso, porque o vídeo de hoje eu quero mostrar como eu aprendo na prática, na minha rotina, assim. O que eu acredito ser a melhor forma para aprender qualquer coisa e principalmente focado no ramo da arte. Então tem muita coisa nova para mostrar nesse meio tempo que eu não atualizei vocês aqui no YouTube, mas lá no Instagram eu tô mostrando sempre um pouco da minha rotina, das atualizações, de tudo que eu tô fazendo. Acredito que muita gente vai gostar do vídeo de hoje porque eu tenho bastante conhecimento para passar aqui. Eu não sei se vai ser permitido eu gravar lá, né? Se a cliente vai deixar, se ela vai se sentir confortável, mas eu quero pelo menos mostrar o processo para vocês no off, assim, né? Como que eu vou fazer o raciocínio de fazer todas as evoluções, da medição do cômodo, como que ficou os croquis. Eu tô tendo auxílio também de uma das minhas professoras lá da faculdade, já conversei com ela, ela ficou bem animada junto comigo. Felizmente, lá na faculdade eu tenho muitos bons professores que estão sempre empenhados em ajudar a gente a aprender o melhor, né? Eu acredito que vai ser muito interessante essa experiência e eu realmente estou muito animada porque eu queria muito já ter oportunidade de fazer algo de verdade, né? E não ficar só nos estudos. Para mim, a melhor forma de aprender é fazendo. Então, de básico, eu tô levando aqui folha para fazer croquis e algumas anotações para eu fazer aqui do cômodo, né? Da medida, das fotografias que eu vou tirar aqui, basicamente. A trena, que não pode faltar. Lapiseiras dentro dessa bolsinha aqui para fazer os croquis. Escalímetro por garantia, mas eu acredito que eu nem vou usar. E o meu notebook também para fazer algumas anotações, apresentações. Mas esse daqui vai ser o kit básico que eu vou levar hoje. Bom, basicamente ontem eu não consegui gravar muita coisa, mas eu vou mostrar o que eu registrei aqui, dos croquis que eu fiz e nos trabalhos que eu estou fazendo aqui agora no computador. Mas eu fui lá medir, não gravei porque era a primeira vez que eu estava indo lá, então eu achei meio desconfortável gravar a primeira vez. Mas a Lúcia, que foi a cliente que eu fui lá atender, ela é super tranquila, super, nossa, muito acolhedora. E aí eu fui lá, tirei foto, registrei aqui as medidas que eu fiz com a trena. Também anotei algumas coisas muito rápidas aqui no croquis. E além disso, eu registrei aqui todos os materiais que ela falou que gosta. Então, cores eu peguei muito em evidência. Ela gosta bastante de tons de cinza, né? Então, tem as plantas também que ela falou que gostava bastante de algumas plantas específicas. Então, basicamente, vai ser isso que eu vou apresentar para ela depois, mas ainda estou no processo de pesquisa. Queria mostrar aqui também alguns estudos que eu venho fazendo de perspectiva, de desenhar à mão livre. Aqui foi uma igreja que eu comecei a desenhar e eu não desisti no meio do caminho porque eu tinha feito um cálculo errado aqui. Então, eu deixei aqui registrado porque ficou muito bonito. Eu gostei muito aqui do resto do estudo, mas eu não consegui terminar. E aqui também foi alguns estudos de ordens, de detalhes também que eu fiz. Então aqui é uma ordem dórica, que aí eu fui estudando, fui entendendo a questão de pontos de fugas também. Então é uma coisa que eu estou me dedicando bastante, é estudar desenho à mão livre. Eu acho isso fundamental. E normalmente eu gosto de usar esse tipo de material, então o esquadro é algo fundamental nessa parte dos meus estudos. E também, às vezes, eu pego o escalímetro para fazer algumas medidas de escalas. Então, aqui são dois materiais que eu uso bastante. Eu fui pegar ali para mostrar também, um dos materiais que eu gosto de usar é essa bolsinha aqui. Essa bolsinha não, né? O que tem dentro dela. Mas esses lápis aqui é os que eu gosto mais de usar para fazer esses estudos aqui, ó. Esse desenho que eu fiz foi usando só esses lápis.
eles têm vários tamanhos aqui, espessuras, formatos, jeitos, mas essa bolsinha também eu queria muito ter algo assim, sabe? Um material resistente, interessante. Aqui não vem esses materiais, foi eu que adicionei aqui algumas coisas, mas tem muito espaço para adicionar mais lápis, mais outros materiais. Vem com esse esfuminho, vem com esses outros aqui, né? Carvão em formato de lápis, então é muito bom. Vem com estilete, que eu achei muito útil, porque eu vou usar bastante também estilete na faculdade. E assim, foi uma aquisição muito boa que eu fiz, eu gostei bastante. Eu quero agora compartilhar um pouco sobre a experiência de ontem, porque eu estava muito desejosa por algo assim, para saber como que funciona realmente os estudos da arquitetura na prática. Eu até esqueci de mostrar um dos estudos que eu fiz, um dos trabalhos que a gente fez na faculdade, mas a gente já tá, assim, indo pra mão na massa, né? Então, a professora deu uma atividade da gente reformar uma sacada não, uma fachada. Até compartilhei com mais detalhes lá no Instagram, mas foi muito bom ver no ato como que funcionam essas ações. A gente pesquisou realmente muita coisa mais no ato, assim, como se a gente já realmente estivesse exercendo a profissão. E foi exatamente isso que aconteceu ontem. Eu tive a oportunidade de exercer os meus conhecimentos com alguém de verdade, né? Não com um cliente fictício. Mas eu acredito, pelos anos que eu venho praticando arte, que essa é uma das melhores estratégias para aprender sobre. Então, assim, eu pratico arte há bastante tempo, há uns 5 anos, já lá vão para 6, que eu desenho realmente todo dia, que eu preocupo em estudar alguma coisa. E todas as vezes que eu ficava me preocupando muito em aprender a teoria, muita coisa não ia para frente. Eu realmente aprendia quando eu pegava e fazia, porque é esse o resumo na hora que você vai aprender arte, pegar e fazer alguma coisa. E eu não estou desprezando o estudo da teoria, eu acho fundamentalíssimo. Uma das coisas que eu gosto de fazer e que eu recomendo muito é pegar livros e estudar o conteúdo e a bibliografia deles. Esse livro de arquitetura do Vitruvio está sendo meu livro de cabeceira, porque ele é um clássico eterno da arquitetura. Quem realmente quer entrar nesse assunto, esse daqui é um livro inicial e eu foco também muito nas referências que ele traz. Então eu vou pesquisando, vou me aprofundando em tudo o que o Vitor Hugo fala. Eu gosto muito dessa forma de estudar, porque eu pratico muito a observação. Então, às vezes, ficar vinculada a muitas técnicas, eu acabo nem evoluindo tanto, porque eu penso que eu tô fazendo a técnica errada, que eu tô fazendo isso ou aquilo de um jeito diferente do que outra pessoa explicou. Mas eu nunca deixo as técnicas tradicionais de métodos de desenhos de lado. Só que tirar essa barreira, sabe, de fazer alguma coisa, de adquirir uma habilidade nova, eu consigo superar dessa forma. E fazer alguma coisa, fazer um desenho novo, por exemplo. Essa questão de desenhar arquitetura é algo que está sendo meio novo para mim. Eu desenhava mais pessoas. E está sendo ótimo fazer dessa forma e agora ir se aprimorando, né, nas técnicas necessárias para fazer os desenhos mais bem feitos, porque antes disso eu passei por esse processo de observação. Então eu observava com os próprios conhecimentos que eu já tinha de anos praticando arte, o que fazia sentido para desenhar aquilo, como eu desenharia aquilo da melhor forma possível. E uma das habilidades que eu desenvolvo nesse método de aprender, né, nessa estratégia para aprender arte, é a observação. Você começa a observar muito bem as coisas ao seu redor. Então tá aí uma dica para quem quer começar a aprender arte e ainda tá com essa barreira de será que vai ou não vai? Tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. Tenta ver o que você já sabe, porque depois você aprimora todo o seu conhecimento estudando as técnicas. Bom, a meta de hoje é conseguir estudar e revisar muitos conteúdos
que eu preciso ficar mais atualizada em relação à faculdade. Ontem vocês viram que eu tive mais uma aula de maquete, era mais estudar um terreno, então a gente aprofundou bastante na questão de talude, de mover um pouco de terra. E hoje a gente vai ter aula de geometria descritiva e a gente está chegando perto da semana de prova, então nós vamos fazer um pequeno simulado. Então eu quero estar bem interagida com o assunto mais ainda, né? Porque eu tenho estudado bastante a questão da geometria descritiva, que não tem nada de muita matemática complexa, mas você precisa entender alguns conceitos importantes. É uma matéria mais de decoração. Só que antes de eu estudar, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas importantes em relação de ter uma estratégia certa para conseguir estudar arte. Eu quero comentar primeiro que não existe nenhum método muito inovador para conseguir estudar arte, para conseguir aprender sobre as pinturas, as técnicas de desenho, sobre teoria e história da arte em pouco tempo. Não existe isso. A arte tem uma história imensa, longe. Foi uma das coisas que se desenvolveu desde a Grécia Antiga. Então, muitas coisas foram sendo validadas ao longo da história e que não tem como serem mudadas. Exemplo, nessa matéria de geometria descritiva, a gente está aprendendo como desenhar formas geométricas a partir do método do Gaspar Monge. Então, a gente estuda diedros, estuda como enxergar os pontos, como fazer esses pontos nesse... É como se fosse uma função, só que a gente enxerga em planos mesmo. E pensa, esse método é validado há muito tempo, desde o Renascimento. Então não tem como fugir muito disso. E é muito interessante ver essa parte matemática na faculdade de arquitetura, que nunca foge do que vários arquitetos já aprenderam e já estudaram e fizeram inúmeras construções com esses estudos. No ramo da arte é a mesma coisa. Quando a gente observa que tradições vêm se perdendo, que os métodos de ensino, as técnicas estão mudando, é porque existe um conceito que foi construído ao longo da história da arte também, que é essa questão de querer ser muito original. Quem gosta de estudar a história da arte, assim como eu, ou quem tem vontade e quando começar a estudar sobre isso vai entender o que eu tô falando, mas isso de querer ser original não faz sentido, porque na Grécia Antiga já existiam conceitos que foram sendo construídos e que os renascentistas usaram, que as pessoas que passaram pela arte barroca usaram. Então, quando se era construído, se era feito alguma pintura, eles primeiro pensavam: como isso daqui foi feito antes de mim? Como que essas técnicas podem ser exploradas por mim para a minha ideia que eu quero desenvolver agora? E isso tanto numa pintura, quanto no desenho, quanto numa construção arquitetônica. Ser original é um dos principais impedimentos que vai te fazer evoluir nesse assunto. E é isso que muita gente observa no mundo da arte de hoje. Não faz sentido querer ser original, sendo que muitas coisas já foram validadas pela história mesmo, pelo tempo. Tudo aquilo que é validado pelo tempo tem muito mais valor e muito mais sentido. Os meus conhecimentos, os meus estudos aqui, que eu me dedico fazendo, eu sempre procuro a fonte primária. Por isso que eu falei aquela questão de olhar a bibliografia dos livros, olhar quem foram as principais fontes dos autores, dos escritores, dos pintores e dos arquitetos, porque eles foram seguindo um caminho que já existia. Então é mais fácil a gente chegar no objetivo final caminhando por aquilo que já foi feito por outras pessoas. Então essa é uma coisa muito importante quando você vai evoluir, né? Sair daquela sua barreira, né, de entrar no assunto. Então, primeiro tenta fazer do seu jeito, não nessa questão de querer ser original, mas só para você quebrar a barreira. Porque é muito importante você tirar esse impedimento, sei lá, alguma coisa, conseguir encaixar a arte na rotina, né? Só para você ir se acostumando com o assunto. E depois procurar as fontes primárias. Nunca desconsiderem buscar as fontes primárias dos assuntos que vocês estão vendo. As fontes que eu mais gosto de usar, eu deixo todas aqui na descrição. Livros, site, pesquisa, tem muita coisa que eu deixo aqui para quem quer explorar esse assunto por conta própria. Agora eu vou aqui estudar porque tem muita coisa para fazer. É isso aqui que eu estava falando sobre os diedros. Então, aqui eu não sei se tem mais, não. A gente fica fazendo isso basicamente a aula inteira, desenhando formas, fazendo épora, descobrindo pontos, né? Não vou me aprofundar muito nisso porque são coisas realmente assim mais para a área da arquitetura.
Mas isso aqui ajuda muito a desenhar depois, a enxergar com mais perspectiva, com mais volume. Então aqui, ó, faz muito exercício, a gente faz muito exercício disso toda hora, todo dia, assim. É muito divertido até depois que você pega o jeito, porque não é nada muito complicado. É até relaxante quando você consegue entender o raciocínio por trás disso. Mas eu coloquei tudo isso aqui para me servir de auxílio agora, já que eu vou rever todos esses conceitos que a gente viu em aula. São 2h20, quinta-feira, 19 de setembro, e vamos ver até onde eu consigo ficar estudando isso. Hoje eu tirei o dia para pintar porque eu queria muito atualizar, né? Pintar coisas novas aqui e enquanto isso eu vou falando algumas coisas interessantes para vocês, porque é o tipo de formato que vocês gostam bastante aqui no canal. Todas as vezes que eu chego aqui, né, e fico pintando, desenvolvendo uma ideia nova, eu percebo como também é bem trabalhoso você trabalhar em algo que você gosta, porque é algo que as pessoas dizem, né, que quando você pega algo para fazer que você gosta, algo que você tem paixão, não vai ser trabalhoso, você vai trabalhar e vai se divertir ao mesmo tempo. E na maioria das vezes isso não é verdade, porque às vezes é cansativo fazer coisas que você tem prazer, né? Ainda mais quando se torna uma rotina, algo que você tem que se dedicar todos os dias. E principalmente aqui, eu preciso desenvolver um raciocínio em cima da pintura, porque senão ela vai ficar errada no final, vai ficar mal feita. Então isso é cansativo, precisa de um estudo por trás de tudo isso aqui que eu tô fazendo. Eu queria também falar sobre o trabalho da Lúcia, né, que eu tô fazendo, reformando lá a sala dela, porque tá sendo uma coisa muito interessante, uma experiência nova, né, porque eu nunca tinha feito isso com o ambiente. E eu tô estudando muito, eu tô lendo NBRs, estou estudando um design 3D para mostrar para ela com mais fidelidade ao que eu pretendo fazer ali. Também estou estudando muito de iluminação, então é uma coisa que dá trabalho, às vezes fica cansativo também, mas eu quero entregar o meu melhor para ela. Sei também que ela está colocando confiança em mim para entregar o melhor, porque ela mostrou na visita que eu fiz que não conhecia muito disso, então queria uma ajuda. Então eu tô fazendo o meu melhor para ela ter um ambiente confortável dentro da casa dela. Pra até mostrar para vocês como que tá ficando o projeto que eu tô fazendo, porque a gente tem gostos bem diferentes e ela tem aquele estilo mais de coisas modernas, né? Ela aprecia esse estilo e eu gosto mais de coisas tradicionais. Mas é tão bom poder ter a oportunidade de exercer esses meus conhecimentos na vida real
que eu não me importo realmente qual seja o estilo. Eu tenho certeza que algum dia eu vou conseguir explorar esses meus conhecimentos na área que eu gosto. E a Lucy também é uma pessoa super agradável, então, além de estar tendo a experiência de fazer algo, né, de exercer os meus conhecimentos ali na realidade, tem a vantagem também da Lucy ser uma pessoa super amigável. Então, eu acho que, acredito que eu saí ganhando, porque a gente sabe que uma das coisas mais difíceis também nesse ramo do mercado, né, é a questão de clientes, né, com gostos muito diferentes. Aí talvez o arquiteto não saiba compreender o estilo daquele cliente e aí vira uma confusão danada. Eu acredito também que eu tô em uma das melhores fases para conseguir lidar com isso, porque eu não tenho nem 20 anos ainda e eu gosto muito de dar o meu máximo, dar minha energia nas coisas, né? Testar estratégias diferentes, porque é isso que é a vantagem que muitas pessoas falam que os jovens têm, né? Não é nem a energia, não é também a energia, mas não é só o fato de ser jovem, mas é ter tempo para conseguir explorar o que você mais se identifica e onde você pode aprimorar as suas capacidades, as suas habilidades. Então, por exemplo, né, nessa questão do ramo da arte, que eu comecei com a música, depois veio o desenho, a pintura, agora a arquitetura, mas eu vejo que tudo se encaixa na arte e a única questão é o que eu estou explorando coisas diferentes, né? E à medida que o tempo vai passando, eu só estou aumentando o meu conhecimento nesse ramo. Então é por isso que eu venho aqui, né, falo muito sobre arte, porque às vezes pode haver alguém, né, que está querendo entender como que é esse mundo da arte, está sem tempo para explorar, mas precisa de uma visão certa. Então é essa minha real dedicação e essa minha real força de vontade que eu tenho de fazer o trabalho que eu faço aqui, porque uma das coisas também que eu mais escuto quando eu estou dando aulas, quando eu estou interagindo com as pessoas, é que todo mundo percebe que eu realmente gosto do que eu faço, né? Eu não estou aqui para fazer só para chamar atenção. E é realmente essa mensagem que eu quero passar, que todo mundo tenha um sincero amor pelo assunto. E esse que é o diferencial das pessoas que realmente fazem alguma diferença, né? Que tem um destaque nas coisas que fazem, é porque não é só o esforço de fazer aquilo bem, é também o amor verdadeiro por aquela coisa. E outro ponto também é que amar alguma coisa não deixa mais confortável, mas te faz suportar o fato daquilo. Então não é fácil assim vir aqui pintar uma tela, fazer os detalhes todos, né? Estudar sobre o assunto, sobre a história da arte, não é fácil, na prática não é fácil. A gente passa aqui na internet, né, pessoas que criam conteúdo, tudo mais, passa uma parte boa sempre, mas tem um esforço por trás. Quando a gente gosta realmente do que está fazendo, não é desconfortável passar pelo desconforto, entende? Então, assim, eu acredito que se tem alguém aqui que está com vontade também de explorar esse mundo, que está nessa fase boa, né, da juventude, não tenho medo de explorar, não tenho medo de abraçar esse assunto, de ir de frente mesmo, de estudar artistas, de tentar pintar, de tentar desenhar. Se não der certo, você teve uma experiência boa, né? Você testou se você tinha habilidade para aquilo ou não. Então, nada vai ser em vão. Isso porque você pode medir a sua estratégia fazendo, né? Não é só esperando alguma coisa acontecer, não é só esperar algo cair do céu. Mas quando você testa mais rápido, né, você vê o que dá certo e o que dá errado. E aí você tem como trilhar um outro caminho de forma mais rápida também. Até então ela tá assim, eu trabalhei ali mais na igreja, em alguns detalhes da casa. Eu confesso que essa sombra da casa ainda tá me incomodando um pouco. Talvez quando a tinta secar um pouco eu tente mudar ali, porque a igreja já me deixou muito feliz, eu realmente gostei. E alguns outros detalhes a mais que eu tô pretendendo mudar. Aqui eu também dei uma mudada ali nas nuvens, um pouco no lago. Estamos indo, estamos caminhando bem. Estamos indo para mais uma aula aqui com a turma que eu organizei de artes. Nessa aula aqui, nessa segunda aula, eu convidei um professor para falar para a gente mais sobre arte, sobre beleza. É o Giovanni, eu vou deixar até o Instagram dele aqui depois para vocês conferirem o trabalho dele, porque ele faz algo excepcional falando sobre filosofia e sobre psicologia também. Então vale muito a pena conferir tudo que ele faz. Eu até já fiz uma live com ele aqui no canal, que vale a pena assistir também, porque a gente conversou sobre esses assuntos de artes. E ele fala muito bem sobre o assunto, tem bastante autonomia. E é uma grande honra estar tendo ele aqui para falar sobre
arte, sobre beleza, um pouco de psicologia. Eu vou gravar aqui para vocês verem como é que vai ser a dinâmica um pouco das aulas. Mas eu tô muito feliz e muito animada por ver esse projeto se concretizando, em ver pessoas realmente interessadas em aprender sobre arte e a gente tendo resultados juntos com isso. Se configurar um interesse no meio das minhas pesquisas e eu julgar conveniente a tradução tanto em virtude dos meus estudos como que compete com o entendimento, o conceito de belo, está certo? Então, o que pretendo estudar com vocês hoje é este: os modernos tomaram o conceito de belo mediante aquilo que ele é na moda. Eu tô indo agora lá pra casa da Lúcia mostrar o que eu preparei pra ela. Eu pesquisei muito pra fazer esse projeto aqui, né, pra entregar um material bom. Planejei uma apresentaçãozinha aqui, né. Vou mostrar pra vocês tudo que eu estudei. Eu li bastante livros sobre a questão da iluminação, que foi o que ela mais apontou que não gostou. Então eu li livros, li NBR sobre isso, né, pra entender ainda mais com profundidade como funciona a iluminação em ambiente, porque eu ainda não cheguei nessa parte da faculdade, né, que a gente estuda os projetos de iluminação, mas não é uma coisa que me impede de também entregar o melhor. Então eu estudei bastante, sério, gente, eu peguei altos livros aqui, eu vou mostrar o que eu considerei. Então aqui tá uma NBR que eu li sobre a questão de iluminação, né, os looks que um ambiente precisa de ter. Então aqui, por exemplo, sala de estar, sala de jantar, né, que eu fui lendo aqui, que é essas principais partes que ela tem necessidade de iluminar. Eu peguei esse livro aqui também para ler, e assim, nossa, muito bom. Tem bastante coisa aqui sobre a questão de iluminação, dá uma contextualizada muito boa, sabe? Então, vale a pena também, quem quer entender mais sobre iluminação, pegar esse livro aqui, né, A Arquitetura da Luz, para entender mais sobre como que funciona essa parte na arquitetura. Também tem outros tipos de NBR que eu considerei bastante estudar. Aqui é a apresentação que eu montei, então é isso que eu vou lá mostrar para ela. Tem bastante coisa, detalhei bastante a questão da iluminação, peguei aqui valores de decorações, então assim, vamos ver o que ela vai achar. Bom, gente, eu demorei mais que o esperado para postar esse vídeo. A minha intenção era realmente falar só sobre minha rotina, estudos e estratégias para pessoas que querem mais aprender sobre o mundo da arte, além da reforma que eu estou fazendo. Mas aconteceu algo que eu realmente não esperava. Infelizmente, a cliente não quis continuar com essa reforma que eu estava compartilhando com vocês até então, mesmo eu fazendo as apresentações e tudo mais, né? Mostrando tudo que eu tinha planejado e tudo que eu tinha pesquisado para a casa específica dela. E eu também entendi que eram motivos pessoais dela. Ela realmente foi muito gentil em me explicar o motivo. Porém, eu decidi me aproveitar dessa situação, mesmo tendo recebido o não, e tirar algo bom disso. Como eu já tinha feito todas as medidas do ambiente, estudado, pesquisado, eu decidi me fazer a seguinte pergunta: como eu faria a reforma desse ambiente, a redecoração desse ambiente, se fosse no meu gosto? Como os próprios professores dizem na faculdade, tudo que a gente faz durante esse período assim de estudo serve como portfólio no futuro. Então eu decidi aproveitar tudo que eu já tinha de material, tudo que eu já tinha feito, estudar mais um pouco e aplicar de fato em conhecimentos que eu quero ter quando eu me formar. Porque o meu real gosto é mais voltado para o clássico, eu realmente quero me especializar profundamente nisso, eu estudo bastante essa área, mesmo agora, mesmo antes de entrar na faculdade, eu gostava de estudar esse tipo de coisa, como muito bem, muitas pessoas me acompanham aqui desde o início. E essa situação que eu levei um não, me coloca mais próximo do sim também, então eu não decidi levar isso pro lado pessoal ou desistir, desanimar, mas realmente fazer algo valer a partir dessa situação que eu vivi. Então o projeto foi realmente focado mais em algo clássico, então eu respeitei a questão da simetria, das proporções que existem na hora de você fazer uma decoração mais clássica. Também usei recursos gratuitos ali do próprio aplicativo para não fugir muito, sabe? Eu realmente só decidi pegar o que tinha ali
e aplicar os meus conhecimentos da forma mais simples possível. Porque se eu consigo fazer de uma forma mais simples, com os estudos à medida que eu for aprofundando, eu vou conseguir fazer coisas mais complexas. Eu realmente tenho um grande prazer em compartilhar todas essas experiências que eu vivo aqui, né, para as pessoas que realmente gostam de acompanhar esse tipo de coisa, porque eu também registro para mim mesma do futuro como que foi o meu processo, a minha caminhada. Muitas das coisas que eu gostaria de viver no passado, eu já estou vivendo agora. Então é questão da experiência, né? De você fazer realmente algo ali no ato. É o que eu venho falando ao longo desse vídeo. Então, a minha estratégia só mudou. Eu estava animada para fazer a coisa, tinha apoio dos professores, né? Mas eu tive que mudar minha estratégia. E se eu não tivesse feito, eu não teria também uma forma de testar isso. Então a vivência, né, a experiência de ter vivido isso foi bom, porque foi algo realmente com uma pessoa de verdade. Então vocês entendem como a experiência é importante. Enfim, para vocês que gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de me ajudar compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal. Não esqueça de me contar aqui nos comentários o que vocês acharam desse projeto clássico que eu fiz. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.